Oi! O capítulo de hoje chama Valaquenta, o relato dos Valar e dos Maiar, segundo o conhecimento dos Eldar. O capítulo de hoje é 100% nome. A gente só vai falar do nome dos Valar, dos Maiar e dos inimigos, então pode ficar um pouco complicado. E por isso eu tô disposta a sacrificar a minha dignidade para que você consiga lembrar o nome de pelo menos os Valar. Então não vai embora não, que eu prometo que vai doer mais em mim do que em você. E rapidinho, só pra lembrar o que aconteceu no capítulo anterior, o Eru, que é Deus, fez o Zainur pra fazer companhia pra ele e pra cantar. A música que eles fizeram acabou gerando uma imagem do mundo, o Eru foi lá e transformou essa imagem em realidade. Alguns desses Zainur resolveram entrar no mundo pra cuidar dos filhos do Eru, que são os elfos e os homens. Os elfos a gente chama de Eldar. E esses Ainur que vieram para o mundo a gente chama de Valar, os poderes do mundo. Junto deles veio um outro grupo menos importante que chama Maiar. Então você já sabe o que significa o título desse capítulo. Bom, eu vou passar rapidinho por cada Valar, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando sobre eles. Então, esse primeiro grupo que veio para Arda foi chamado de Valar, e eles eram 15. Só que no meio deles tinha o Melkor. E quando ele chegou, ele mostrou para os outros que ele não queria ajudar coisa nenhuma, ele só queria fazer as coisas do jeito dele, e se ele não conseguisse ter as coisas do jeito dele, a missão dele agora era cagar com tudo que os outros fizessem. Então agora a gente só tem 14. Cada um escolheu uma forma física para poder se apresentar para os homens e para os elfos. 7 escolheram uma forma masculina e 7 escolheram uma forma feminina. Ah, e como tudo nesse livro, todos os Valar têm no mínimo 2 nomes. Mas eu não vou mencionar todos eles aqui porque só vai confundir a gente. O primeiro que a gente vai falar é o Manwë. Ele é o cara do céu, do vento, e ele é o rei de tudo. Ele é o rei dos Valar, ele é o rei do mundo, e ele é o representante do Eru. Ele é o que mais entende as coisas que o Eru quer. E por causa disso, o Melkor tem inveja dele, porque ele que queria ser o rei de tudo. Daí, assim como eles puderam escolher a forma deles, eles puderam escolher um parceiro. Então, a parceira dele é a Varda. A Varda foi quem fez as estrelas, ela que conhece mais cada cantinho do mundo, e é para ela que os elfos pedem ajuda quando eles precisam de alguma coisa. Ela ainda emite um pouco da luz do Eru. Só que antes de tudo, quando eles estavam cantando ainda, o Melkor tentou puxar a Varda pro lado dele. Só que ela percebeu que tinha uma coisa de errado com ele. Daí ela falou: ai, credo, sai daqui, bicho, todo dia a mesma coisa. E por isso o Melkor detesta ela e detesta a luz. E eles moram juntos na torre mais alta, na montanha mais alta. E quando eles estão juntos, Manwë enxerga mais longe e a Varda escuta melhor. E assim eles ficam sabendo de quase tudo que tá acontecendo no mundo. O próximo na lista é o Ulmo. Ele é solteiro e sem teto. Não, na verdade, ele mora na água, que é a criação dele. Então, todo lugar onde tem rio, mar, lençol freático, em todos esses lugares ele tá. E ele consegue se comunicar através da água. Então, ele fica sabendo de tudo que tá acontecendo em qualquer lugar que tenha água. O próximo é o Aulë, que foi quem fez as montanhas, a terra, os metais e as pedras preciosas, tudo isso foi ele que fez. Só que depois que ele terminou de fazer essas coisas, ele não conseguia ficar quieto olhando a paisagem, então ele resolveu aprender artesanato. Ele foi aprender a fazer essas coisas manuais, então ele virou ferreiro. Ele gostava muito de criar coisas, que nem o Melkor. A diferença é que ele escutava o conselho dos outros e só obedecia o Eru, e daí todo mundo gostava dele. E é por isso que o Melkor odeia ele. Ele é casado com a Yavanna. A Yavanna foi quem fez todas as plantas e todos os animais. Aí depois vem os Fenturi, os Senhores dos Espíritos. Eles são irmãos. O nome deles é Namo e Irmo, só que ninguém chama eles por esse nome. A galera chama eles pelo nome da casa deles. O Namo mora em Mandos, então a gente conhece ele como Mandos. Ele é o oráculo dos Valar, ele sabe tudo o que já aconteceu e tudo o que vai acontecer. Ele sabe o que você fez no verão passado, ele sabe o que você vai fazer no próximo verão. Só que ele não dá spoiler, porque ele só fala quando o Manwë pede. Então ele quase nunca fala, mas quando ele fala é muito importante e você tem que prestar muita atenção. Ele é casado com a Vairê, a tecelã. Ela faz tapeçarias contando as histórias que já aconteceram. Então a casa do Mandos é coberta de tapeçarias e de quadrinhos contando histórias das coisas que já aconteceram no mundo. O irmão dele, o Irmo, mora nos Jardins de Lórien e por isso ele é chamado de Lórien. Ele é o senhor das visões e dos sonhos. Isso significa que ele consegue mandar mensagens através de visões e de sonhos para as pessoas. Então, de vez em quando quando as pessoas têm um sentimento de que elas deviam fazer alguma coisa, na verdade é por causa do Lórien que tá mandando alguma visão para eles. Ele é casado com Esté, a Suave, curadora de ferimentos e fadiga. Então todo mundo que tá cansado e aflito da vida vai lá descansar no jardim de Lórien e fica tudo bem. A irmã dessas duas é a Niena. Ela chora. Ela chora porque ela é a que mais sofre com as coisas que o Melkor faz. Ela sente a dor de todo mundo. E por isso ela tá sempre triste. Mas ela também ensina piedade, esperança através do desespero, sabedoria através do sofrimento. E esses ensinamentos dela são os que você mais encontra na história toda, inclusive no Senhor dos Anéis e no Hobbit. Ela é solteira e ela mora o mais longe possível dessa zona toda. O Tulkas é o cara da galera, todo mundo gosta, que é muito simpático, ele tá zoando o tempo inteiro, só que ele veio única e exclusivamente
pra bater no Melkor. Ele que tá sempre puxando os outros pra ir bater no Melkor. E ele é o mais forte de todos. Ele é casado com a Nessa. E ela dança. É só isso que ela faz. E ela é muito rápida. A Nessa é a irmã do Oromê. Oromê, ele só não é mais forte do que o Tucas, mas ele é muito mais assustador, porque enquanto o Tucas tá lá dando risada e pá, o Oromê tá sério, porque ele não tem tempo pra brincadeira. E o que ele faz é caçar os monstros que o Melkor fez a partir das criaturas que a Yavanna criou. Ele é casado com a Vanna, irmã da Yavanna, e ela é a mocinha das flores. Esses 14 Valar são divididos em mais um grupo ainda, os Aratar, os seres superiores de Arda. Daí quem faz parte desse grupinho seleto é Manwë e Varda, Ulmo, Yavanna e Aulë, Mandos, Niena e Oromê. Aquele outro grupo de Ainur que veio foi chamado de Maiar. Eles são um pouco menos importantes do que os Valar, mas não necessariamente mais fracos. Aqui, nesse livro, nesse capítulo, não é dito quantos vieram, muito menos o nome de todo mundo. Então isso já é uma coisa boa, a gente não tem que lembrar o nome de todo mundo. Dos Maiar que a gente conhece, a gente tem a Ilmarê, a criada de Varda, o Eonwë, o arauto do Manwë, Ocê e o Inen, que são vassalos do Ulmo. Então eles são ali os Maiar do mar. Só que esse Ocê tem um pouquinho de problema para controlar a raiva dele. Daí o Melkor percebeu isso e tentou levar esse Ocê pro lado dele. Só que daí veio o Inen, que é a esposa dele, e falou: "Para de ser doida!" E ela conseguiu fazer ele voltar pro Ulmo e pedir perdão pelo vacilo. Só que mesmo assim, mesmo ele tendo voltado pro lado bom, ele de vez em quando fica putinho da vida e não consegue controlar a raiva e acaba fazendo uma tempestade. Aí vai lá o Inen de novo pra acalmar ele e fazer parar a tempestade. Uma Maia que vai aparecer bastante nesse livro aqui é a Melian. Eu não vou falar muito dela aqui, mas ela é discípula, seguidora de Vanna e Esté. Mas uma coisa que eu posso falar já é que ninguém escuta a Melian. Se a galera escutasse a Melian, esse livro seria desse tamanho. O último Maia nomeado aqui nesse capítulo é o Olorin. O Olorin não aparece tanto nesse livro porque ele não tomou uma forma física, mas ele andava bastante no meio dos elfos e dos homens. E como ele veio de Lórien, ele conseguia passar visões e sonhos para as pessoas. Então era esse o contato que as pessoas, tanto os homens quanto os elfos, tinham com esse Olorin. Como ele não tem forma aqui, ninguém chamava ele de nada porque ninguém sabia que ele estava ali no meio. Mas no Hobbit e no Senhor dos Anéis, ele aparece bastante, com uma forma física, inclusive. Só que daí a galera chamava ele por outros nomes, que não tá escrito aqui, mas vou comentar porque vale muito a pena. Os anões chamavam ele de Tarkun, no sul ele era chamado de Incanos, os elfos chamavam ele de Mithrandir, e os homens chamavam ele de Gandalf. É isso aí, ele é o Gandalf. Só que ele também passava muito tempo com a Niena. Então ele aprendeu muito aquela coisa lá da esperança e da pena e da sabedoria. E é por isso que você vê tanto os ensinamentos dela espalhados pelo livro. Da parte dos inimigos a gente tem o Melkor, óbvio. O plano que o Eru tinha para o Melkor era para ele ser o mais forte dos Valar. Só que ele acabou desandando e daí esse lugar ficou pro Manwë. E por isso que o Melkor detesta o Manwë. E como ele não conseguiu o que ele queria, que era ser rei de tudo e criar coisas do jeito dele, ele resolveu destruir, atrapalhar e deturpar as criações que os outros tinham feito. Então, não só ele congelava e fritava coisas, ele também pegava as criaturas da Yavanna e deturpava também. Criava monstros e coisas assim. E a missão dele era atazanar os homens e os elfos também. Daí, infelizmente, ele conseguiu levar alguns Maiar pro lado dele. Alguns logo no começo, alguns depois. E eles foram chamados de Valaralcar. Valaralcar. Os flagelos do fogo, que a gente também conhece como Balrog. Agora, lembra que eu falei que tinha muitas inconsistências na história? Os Balrogs são uma grande inconsistência. Não dá pra saber exatamente quantos tem ou qual é o poder deles, porque isso varia de momento para momento da história. Então, vamos focar só no que está sendo apresentado pra gente no momento. Não vamos recorrer a outros livros. Vamos focar no Silmarillion e depois a gente vê essa questão dos Balrogs. Daí que também não é dito quantos Maiar exatamente foram pro lado dele. E nesse capítulo a gente fica sabendo o nome só de um, que é o Sauron, que no começo ele era discípulo do Aulë, e é por isso que ele gosta de um artesanato, como você bem sabe. Ah, uma observação. Nas edições mais novas
da HarperCollins, que é a editora que publica os livros do Tolkien no Brasil, tem algumas palavras diferentes, tipo anões. Na edição mais nova é anãos. E tem várias outras coisinhas que estão diferentes. Esses termos novos eles foram feitos usando um guia para tradução que o próprio Tolkien deixou. Como eu não tenho essa edição nova, eu não tenho como dar os termos atualizados. Então a gente vai ter que ficar com esse daqui mesmo. Vocês me desculpem. Ok, esse é o fim do relato dos Valar e dos Maiar. E eu realmente espero que tenha valido a pena enterrar minha dignidade para fazer você lembrar do nome dos Valar. De verdade. Até!